Galera, isso aqui foi no dia 17 de novembro de 2025, 10 horas da noite, no aeroporto de Guarulhos. Um cara tá subindo num jatinho particular modelo Falcon 7X, com destino a Dubai, via Malta, ou seja, eles iam passar por Malta. No celular, uma mensagem que supostamente veio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Algumas poucas horas antes, o Banco Central tinha decidido liquidar o banco desse cara. Quem que a gente está falando? Daniel Vorcaro. O banco? Banco Master. E o tamanho do rombo? 51 bilhões de reais. Essa foi a maior fraude da história bancária do Brasil. Pessoal, aqui é onde as coisas começam a ficar um pouco interessantes. Antes desse filme aí de terror chegar ao fim, eu quero que você, do outro lado, tente adivinhar. O que levou esse banco a crescer de 200 milhões de reais para 4,7 bilhões em 5 anos? Era tecnologia? Era crédito? Será que era alguma genialidade que o cara teve aí? Segura aí que a gente vai falar sobre isso até o final. O que a gente vai falar aqui, o que aconteceu, não é só a história de um banco que quebrou, não. É a história de como que um cara conseguiu hackear o sistema financeiro brasileiro, comprar proteção política, montar a sua milícia privada e ainda fez todo mundo pagar conta, inclusive você. Vamos só voltar no tempo um pouquinho aqui para você poder entender essa história melhor e ficar tintim por tintim aí na sua cabeça. 1974 nasce a Máxima Corretora. Em 1990 ela se torna banco, mas nada de especial. Aqui era crédito imobiliário, operação pequena. Em 2016 estava afundado em inadimplência. Isso daqui era basicamente um banco quase morto. E aí é que entra Daniel Vorcaro, mineiro de Belo Horizonte, filho de corretor de imóveis, ligado à igreja. Esse mesmo cara já tinha tentado assumir o controle do banco em 2017, mas ele tinha sido barrado pelo Banco Central. O diretor na época, Sidney Marx, negou o pedido, mas o Daniel Vorcaro não desistiu. Em 2018, ele fecha a compra do Banco Máxima em parceria com os irmãos Conte. E em 2019, ele consegue a autorização do Banco Central para transferência de controle. Em 2021, aí que ele rebatiza com o nome Banco Master. E é agora que as coisas começam a mudar e que o jogo muda de figura. Só um detalhe importante para você guardar. O cara comprou um banco que valia na época 200 milhões de reais e em 5 anos ele multiplicou esse valor por mais de 20 vezes, fazendo ele ir dos 200 milhões para 4,7 bilhões. A carteira de crédito foi de 1,4 bilhão para 40 bilhões de reais. E aí você fica se perguntando, né? Que negócio que é esse? Como é que faz isso? E a resposta, além de ser mais simples, ela também é muito mais perigosa do que ela parece. Mas esse ponto aqui nem é o ponto mais louco. Se a gente for parar para pensar, o ponto mais louco é o que ele fez com esse dinheiro todo. E aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. A estratégia do Vorcaro era, na sua essência, uma coisa só, que era o CDB, que é o famoso Certificado de Depósito Bancário. Ele começou a emitir CDBs pagando taxas absurdas, 130%, 140% do CDI. E isso tudo num mercado onde os bancos pagam no máximo 105% do CDI. E aí que é legal, né? O que sempre acontece? O Banco Master estava oferecendo uma coisa que parecia boa demais para ser verdade e no fim das contas, realmente era boa demais para ser verdade. Pensa comigo aqui, por que alguém ia colocar o seu dinheiro num banco pequeno que está pagando muito mais que os bancos grandes? A resposta aqui é muito simples. A gente tem aqui no Brasil o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que é mantido por todos os bancos que cobre até 250 mil reais investidos por CPF. Isso, lógico, esse fundo garantidor, ele entra se o banco quebrar. E aí o que o investidor pensava? Bom, se esse banco está me oferecendo essa taxa do CDI e eu tenho toda a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, por que não colocar o meu dinheiro nesse banco menor do que em bancos maiores e mais tradicionais? A ideia, lógico, além de parecer genial, era também sem risco, né? Porque o FGC estava lá para te proteger. O que poucas pessoas falam aqui é que o Vorcaro ele transformou, na verdade, esse fundo garantidor de crédito numa verdadeira arma. Ele usava esse fundo justamente como um argumento de venda para o produto que ele estava entregando. E como você aí do outro lado já deve estar imaginando muito bem, essa estratégia funcionou.
e funcionou muito. Ele conseguiu captar 50 bilhões em CDBs. Isso tudo distribuído em plataformas de investimentos, trazendo mais de 1,6 milhão de investidores para o seu banco. E essas plataformas parceiras, os próprios gerentes delas, falavam que isso era investimento seguro. Afinal de contas, você tem o FGC para garantir até os seus 250 mil reais por CPF. O que ninguém se perguntava é aonde é que está o lastro desse dinheiro? Para onde que ele estava indo? E é aqui que a coisa começa a desandar um pouco mais. O Banco Master, ele pegava esse dinheiro de CDBs e investia em outros tipos de ativo de baixíssima liquidez. Precatórios, por exemplo, que são dívidas públicas com servidores que levam anos para pagar. Eu mesmo já tive exemplo dentro de casa de precatórios da minha família que levaram mais de 20, 30 anos, e existem pessoas que inclusive compram esse tipo de dívida do governo com você por um valor muito menor do que ele realmente vale. Só que no fim das contas, ele tem uma liquidez, que é justamente se eu quiser sacar o dinheiro logo no dia seguinte, muito menor do que qualquer outro tipo de investimento. Além disso, ele também pegava títulos de empresas com muitas dificuldades financeiras que não conseguiam nem pagar as próprias contas, como a Vest, que é a antiga Restock, e a Bion. Tudo isso são ativos que no papel eles mostram resultado positivo, mas que efetivamente não tem resultado nenhum e também não geravam caixa. Isso aqui faz até parecer um esquema de pirâmide, né? Porque no fim das contas, os novos CDBs, eles acabavam pagando os investidores que tinham entrado antes. Tinha empréstimo com carência de até 5 anos, captação agressiva para honrar ali aquelas questões anteriores que ele tinha se comprometido. E isso aqui, tudo dentro de um sistema financeiro regulado. Então a gente está basicamente falando de um esquema de pirâmide que era regulamentado pelo nosso país. Mas a pergunta central que ninguém respondia direito é: mas o Banco Central não estava vendo isso? Guarda essa pergunta que ela vai voltar para assombrar a gente aqui um pouquinho mais tarde. Agora aqui vem a parte que realmente transforma isso daqui de uma simples má gestão para uma coisa muito maior. Quando as primeiras dúvidas aí sobre a solidez do Banco Master começaram a surgir em 2024, foi aí que a captação dos CDBs começou a travar. E, obviamente, como você deve estar pensando, o caixa desmoronou. Em novembro de 2024, o Banco Central chamou o Daniel Vorcaro para uma reunião pedindo uma urgência de injeção de capital no seu banco. E é aqui que entra a parte mais criminosa do esquema, porque o Daniel Vorcaro precisava cobrir um rombo de 12 bilhões no seu banco. E aí você se pergunta, como que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir cobrir um rombo desse tamanho? E aí o Vorcaro criou, ou mandou criar, uma empresa chamada Tirreno Consultoria. Essa mesma empresa foi aberta lá em novembro de 2024, o mesmo mês que a solvência do Banco Master entrou em colapso. O responsável pela abertura registrou outras 91 empresas com nomes semelhantes, ou seja, era uma empresa fantasma. A Tirreno supostamente vendia carteira de créditos para o Banco Master, créditos de associações de servidores públicos da Bahia, segundo o próprio Daniel Vorcaro. Só que o Banco Central ele checou mais de 30 CPFs aleatórios dos devedores e nenhum deles tinha operação de crédito registrada. Zero. Essas dívidas não existiam. E melhor ainda, o Banco Central não encontrou nenhuma movimentação da Tirreno no sistema financeiro. Nenhum TED, essa empresa existia só no papel. E o Master comprou 6,7 bilhões dessa mesma empresa sem pagar nenhum centavo à vista. Agora vem o degrau seguinte, que esses mesmos créditos foram revendidos para o BRB, que é o Banco de Brasília, um banco público comandado pelo governo federal. Esses créditos foram vendidos por mais de 12 bilhões de reais. E lembra que eu falei que ele não pagou nenhum real por eles. Isso aqui é basicamente um banco público comprando lixo, porque simplesmente os números foram adulterados para fazer parecer que aquele valor que ele tinha comprado aqueles créditos sem ter pagado nenhum centavo, simplesmente foi vendido por mais de 12 bilhões. E aqui é lógico que a coisa muda de patamar, porque a pergunta é: como é que o BRB comprou isso sem se ligar, sem perceber que era uma fraude? O diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, disse para a Polícia Federal que a governança do BRB
deveria ter identificado que aqueles créditos eram falsos. Na verdade, que eles não existiam. E o pior é que a hipótese da Polícia Federal não é que o BRB foi enganado e ele comprou simplesmente para poder amparar o Banco Master. Só que aqui tem um detalhe que ninguém esperava encontrar. E é aqui que essa história sai do mundo dos bancos e entra no mundo do poder. Enquanto tudo isso acontecia, o Daniel Vorcaro estava construindo a maior rede de proteção política já vista. Isso aqui não é nenhum exagero de afirmar. Em abril de 2024, quando o banco já estava com problemas, o Vorcaro bancou um fórum em Londres que custou 6 milhões de dólares. Cerca aí de 31 milhões de reais ou 100 milhões de reais, dependendo de quando você está vendo esse vídeo e o quanto o nosso real já está desvalorizado. E o evento terminou com uma simples degustação de uísque no valor ínfimo de 640 mil dólares, um whisky muito bom, inclusive, que é o whisky Macallan. Podia ter até me chamado, né? Entre 2024 e abril de 2025, segundo a agência Reuters, o Vorcaro gastou pelo menos 120 milhões de dólares, mais ou menos 640 milhões de reais, em viagens e festas, enquanto o banco estava simplesmente quebrando. E é aqui que a gente entra nas conexões. Dentro aqui do Banco Master, um outro ex-ministro da Fazenda é apontado como um consultor do banco, recebendo supostamente R$1 milhão por mês. A Polícia Federal também descobriu que 2 ex-servidores do Banco Central prestavam um tipo de consultoria informal para o Daniel Vorcaro, estando ali dentro de um grupo de WhatsApp, onde eles discutiam interesses sobre os temas do banco, enfim, outras coisas nesse sentido. E quando o Vorcaro finalmente foi preso em novembro de 2025, outro capítulo sombrio se abriu dentro dessa história. No dia 4 de março de 2026, abriu e começou a terceira fase da Operação Compliance Zero. O Vorcaro foi preso novamente junto com o seu cunhado Fabiano Zettel, que era apontado como o operador financeiro, e também o Luiz Felipe Mourão, com o apelido de Sicário. O Sicário comandava o grupo chamado de A Turma. O Master basicamente usava aqui uma empresa para fazer triangulações. Ela repassava recursos de empresas de fachada para Reg, que também, por sua vez, comprava outros ativos superfaturados sem ter, de fato, um valor real. Só aqui a gente está falando de um desvio de 11,5 bilhões de reais entre 2023 e 2024. Só para te dar uma dimensão aqui, quando o Banco Central finalmente decretou ali a liquidação do Banco Master em 18 de novembro de 2025, um banco com 80 bilhões em ativos tinha exatamente 4 milhões em caixa. 4 milhões. Isso aqui é literalmente um banco que deveria ter pelo menos 3 a 4 bilhões em caixa, estava com a liquidez extremamente baixa. E, para ser sincero, praticamente zerado, né? Se a gente está falando de 80 bilhões para 3 milhões, praticamente zerado. E hoje, exatamente enquanto esse vídeo está sendo gravado, o rombo total do Banco Master, incluindo o Will Bank e o Banco Pleno, passa de 51 bilhões no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mais de um terço do fundo inteiro, que tem 122 bilhões. Os 5 maiores bancos do Brasil vão ter que desembolsar aí cerca de 30 bilhões de reais para poder recompor esse rombo que foi feito. O Banco do Brasil sozinho vai repassar 5,5 bilhões. E esse custo vai ser repassado para você, para o seu spread bancário, para o seu financiamento, para o seu empréstimo, para tudo. A conta do Banco Master no final vai ser paga por todo mundo que tem conta em banco. Agora pensa comigo aqui, olha o que isso daqui revela sobre o sistema financeiro brasileiro. Isso aqui não é sobre um banco que deu errado. Isso aqui é sobre uma brecha no sistema. Um fundo garantidor usado como alavanca, fiscalização literalmente capturada por dentro, e tudo isso permitiu que um cara transformasse 200 milhões de reais em 51 bilhões que todo mundo vai ter que pagar a conta. Então a pergunta que eu te deixo aqui é, o Banco Master é uma exceção ou é simplesmente um sistema onde quem entende e conhece das brechas pode conseguir fazer tudo funcionar a seu favor? Eu realmente não sei se tem uma resposta certa ou fácil para isso, mas eu sei que pelo menos entender as regras do jogo é uma das coisas que vai te ajudar a não ser engolido por ela. Se você acha que esse tipo de conteúdo, por acaso, te ajudou a entender um pouco melhor como funciona o nosso sistema e como que o Brasil, num geral,
ele tem caminhado, eu peço a sua inscrição, a sua curtida e ativa o sininho aqui em cima e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!